relacionados a isso, e também os médicos clínicos, médicos de família, como é a minha especialidade, acabam sendo a primeira porta de acesso a esses pacientes dentro do sistema de saúde, seja ele público ou privado, também nas questões relacionadas à saúde mental. Então, a telemedicina pode ser essa ferramenta que vai ajudar muito na organização da demanda dentro do sistema de saúde, seja ele público ou privado, para as questões de saúde mental. E isso é acessibilidade, tá? É uma coisa muito boa que a telemedicina nos trouxe. Tá? Então, esse é o primeiro benefício que a telemedicina traz, a acessibilidade. Tanto para as pessoas que vivem em centros urbanos por questão relacionada à excessiva demanda, às filas, mas também para as pessoas que vivem em regiões remotas, áreas rurais, regiões com escassez de profissionais que atendam a área de saúde mental, até mesmo numa cidade grande, numa cidade como Chapecó, aqui onde eu moro, onde eu vivo, tem pacientes que têm dificuldade de ir num psicólogo ou num psiquiatra fora do seu horário de trabalho. E, então, eles não têm, né? Porque não tem profissionais atendendo, mas com a telemedicina ou a telesaúde, ele consegue um profissional, às vezes até de outra cidade, que possa fazer esse atendimento. Isso dá mais acesso, tá? Alguns casos também de pacientes que têm dificuldade de mobilidade, pacientes idosos, pacientes acamados, que precisam também de um aporte de saúde mental. Então, esses pacientes podem estar se beneficiando do uso da telemedicina e da telesaúde. Outra grande vantagem é a questão da comodidade, né, para o paciente, né, através da consulta online, ele não precisa se deslocar, ele pode estar fazendo essa consulta dentro do próprio ambiente dele, doméstico, ou até mesmo de trabalho, ele indo num local reservado, ele não precisa se deslocar, perder algum tempo do horário de trabalho dele, ele consegue fazer uma consulta, uma renovação de uma receita, um acompanhamento que ele está fazendo, no intervalo, por exemplo, do trabalho, sem precisar se deslocar. Tem um neuropediatra que utiliza muito a telemedicina e ele me chamou a atenção para uma coisa bem interessante da telemedicina para os pacientes que têm, por exemplo, autismo. Porque uma criança que é autista, quando precisa ir no consultório médico, tem que se deslocar, a família tem que enfrentar o trânsito, ou às vezes um transporte público, e aquilo deixa a criança muito agitada, às vezes, leva alguns dias até para ela se recuperar daquela situação, e a telemedicina pode ser uma ferramenta muito importante para melhor comodidade aí para a criança, para a família. Isso é ótimo, tá? Outro ponto que eu já falei é a questão da flexibilidade de horários. Isso é bom tanto para os pacientes quanto para os médicos, porque o médico pode querer fazer horários alternativos. Eu, por exemplo, eu gosto, né, de atender final de semana, sábado de manhã, é um dia que eu adoro atender. Fora do horário também comercial, eu vejo que tem muitas pessoas que precisam, então eu posso dar esse acesso, e aí eu compenso, às vezes, trocando, né? Eu, às vezes, não trabalho de manhã, trabalho depois das 18 até as 20 horas, por exemplo, e de manhã eu posso ficar com minhas filhas, fazer as minhas atividades. Então, assim, é bom para a saúde mental do médico também, né? Se o médico está bem de saúde, né, física e mental, ele também está atendendo melhor os seus pacientes, né? Então, a gente tem que olhar por esse lado também, né? Quem cuida dos outros tem que estar bem cuidado também, tá? Então, eu acho que a telemedicina ela é uma ferramenta tão boa para os pacientes quanto para os médicos, tá? Outra praticidade da telemedicina muito grande é a questão da receita digital. Então, o paciente que está utilizando a telemedicina, ele pode receber a receita no celular dele ou no e-mail, uma receita digital válida, com assinatura eletrônica, que vale para ser retirado o remédio ou comprado o remédio em qualquer lugar do Brasil, desde que atenda às normas, tá? Agora, a gente tem algumas exceções, que são aqueles medicamentos de tarja preta, receita azul, mas isso não impede o atendimento de telemedicina. A única coisa que difere é que receitas desse tipo, né, de tarja preta, não podem ser enviados através de arquivos digitais, no momento, tá? Acredito que logo, em breve, a Anvisa vai resolver essa questão, tá? Como aconteceu agora recentemente no Rio Grande do Sul, a gente teve aquela situação de calamidade e foi liberado somente no estado do Rio Grande do Sul, com algumas regras, né, e algumas normas que você tem que obedecer, foi liberado a prescrição de forma eletrônica desse tipo de medicamento tarjado, né, tarja preta. Porém, os outros medicamentos mais usuais, de receita não controlada, ou receita controlada com retenção de receita tarja vermelha,
por exemplo, medicamentos como fluoxetina, paroxetina, sertralina, esses medicamentos você consegue sim enviar a receita de forma digital e ela é válida, tá? Então, essas receitas por telemedicina são permitidas de acordo com a resolução do CFM 2314/22 e garante que os seus pacientes vão ter esse atendimento de forma ágil e manter o seu tratamento. Por que acontece? Vamos dizer que o paciente está viajando e ele foi para uma viagem, né? Saiu aqui de Chapecó, onde eu moro, e foi lá para passear no Rio Grande do Norte, né? Pegar uma praia, né? Curtir um pouco lá. Só que lá quando ele chegou, foi ver a mala dele e não trouxe a necessaire lá com seus medicamentos. E ele vai ficar sem medicamento, vai parar um tratamento que está dando certo, que está indo bem, que ele, dando continuidade, vai manter aquele tratamento que ele está fazendo direitinho, aí ele para o medicamento, pronto, as férias dele, aquele passeio já vai ficar ruim, né? Ele pode perder todo aquele controle terapêutico que ele estava tendo. Então, através da telemedicina, ele pode entrar em contato com o médico dele, que acompanha ele. Esse médico pode estar emitindo uma receita que ele pode estar fazendo a compra do medicamento lá, né? Desde que seja, como eu falei, uma receita tarja vermelha ou tarja vermelha com retenção, né? A receita tarja preta, né? Aí a receita azul, ele não vai conseguir mandar. Mas o que o médico pode fazer? Faz um relatório para esse paciente, né, online, que vai estar assinado digitalmente, validado, e manda para o paciente. E esse paciente procura uma unidade de saúde ou um médico lá onde ele está. Isso vai ser mais fácil para que aquele médico no local possa fazer essa receita para ele e ele dar continuidade ao tratamento.